O Instituto Trata Brasil realizou um levantamento em 2023 que apresentou as 20 piores cidades do Brasil em saneamento básico e Manaus aparece na terceira colocação. Somando a isso, o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, apontou que no Brasil ainda tem 49 milhões de habitantes sem atendimento adequado de esgotamento sanitário. Apesar do crescimento desse serviço entre 2010 e 2022, a região norte ainda apresenta dados alarmantes, já que mais da metade da sua população convivia sem o adequamento desse serviço. Para explicar melhor para a gente como funciona o esgotamento sanitário e por que a região norte apresenta números tão alarmantes, o RTU Entrevista recebe de forma virtual a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, que é engenheira de formação e também mestre em engenharia civil. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando desse importante tema que é o saneamento básico. Bom, Luana, eu comecei a entrevista dizendo que a região norte ela apresenta a menor proporção de esgotamento sanitário, que em números reais significa 46,4% da sua população que tem acesso a esse serviço, que é o menor do país e o menor do dado nacional, que é 75,7%. E aí, com isso, eu lhe pergunto, por que a região norte apresenta números tão alarmantes como esse? Infelizmente, a região norte não priorizou o tema saneamento básico ao longo dos últimos anos, né? O saneamento, ele é uma infraestrutura que demora tempo, entre se iniciar um projeto de engenharia e efetivamente a água ou a coleta e tratamento do esgoto chegar na casa do cidadão. Nós estamos falando aí de um ciclo de vida de, em média, 6 anos, entre projeto de engenharia, licenciamento ambiental, obra, então, o acesso da população ao serviço, e isso precisa ser decidido, essa priorização precisa ser dada o quanto antes, né? Então, historicamente, a região norte não priorizou o tema saneamento, não investiu em projetos, não investiu em obras de saneamento básico, e por isso que hoje, infelizmente, é a região com pior índices de saneamento, e para atingir, então, as metas do Marco Legal de Saneamento Básico, precisa priorizar esse tema, precisa buscar maiores investimentos, realizar obras para que haja um horizonte de universalização do acesso para a população que aí reside. Outro dado apresentado pelo censo é sobre a falta de acesso à água encanada e a banheiros, né? E a região norte, mais uma vez, apresenta um dado alarmante sobre isso. E a gente sabe que a falta desses serviços, ela afeta diretamente na saúde pública. E aí, como é que a gente faz para o saneamento beneficiar a saúde pública e também contribuir para o desenvolvimento socioeconômico? Bom, o acesso ao saneamento, ou seja, a água de qualidade e a coleta e tratamento de esgoto, traz saúde para a população. Por quê? Quando a gente toma uma água encanada, uma água limpa, né, que é entregue na porta da nossa casa, dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, a gente evita uma série de doenças, né? Da mesma forma que a existência da coleta e o tratamento dos esgotos, né, evita essas doenças e também contribui para a conservação dos nossos rios e mares, né? Então, a gente fala de dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, são doenças que muitas vezes a gente considera comuns, mas que elas acontecem por conta da falta do acesso à água limpa na nossa torneira e da falta da coleta e do tratamento dos esgotos, né? Então, no que isso prejudica a população? A gente está falando de crianças, muitas vezes, que faltam à escola porque teve uma dor de barriga, porque teve uma diarreia, né? Porque tem episódios frequentes de dor de barriga, de diarreia, vindos de se tomar água de poço, água muitas vezes que não tem a qualidade adequada, de ter contato com o esgoto bruto nas valas, nos rios, né? Então, essas crianças faltam à escola,
elas muitas vezes se desmotivam no seu processo de aprendizado, né? Elas, consequentemente, elas têm uma escolaridade média menor e elas vão ter o seu futuro comprometido por conta da não existência do serviço de saneamento básico. Os adultos também, quando eles têm, né, doenças de maneira recorrentes, vinda, né, da água suja e da falta do tratamento dos esgotos, eles faltam muitas vezes o seu trabalho, seja ele um trabalho formal ou informal, isso prejudica, né, o salário que ele vai ganhar, isso prejudica a ascensão na sua carreira, né? Então, a gente está falando de toda uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social de uma região que é prejudicada por conta de não se ter o básico, que é o acesso à água limpa e a coleta e tratamento dos esgotos. E eu lembro aqui de uma situação, quando eu era mais novinha, né? A minha avó falava, menina velha do buchão. E eu achava isso engraçado. E aí depois eu vim perceber que o menino velho do buchão é um menino doente, justamente pela falta de acesso a uma água encanada, né? E que muitas vezes pode parecer comum, né? Essa criança sempre teve dor de barriga, ela deve ter algum problema. E, na verdade, coitada da criança não tem problema. Na verdade, o meio no qual ela está inserido, né, está fazendo com que ela tenha esses problemas. E aí a gente fala de um prejuízo no desenvolvimento físico, intelectual e neurológico das crianças, que muitas vezes aquela energia que aquela criança estaria consumindo para o desenvolvimento do seu cérebro, para crescer, para ficar forte, né, acaba sendo prejudicada por ela ter que gastar essa energia por causa de lombriga, por causa de virose, por causa de dor de barriga, né? Então, isso realmente prejudica esse desenvolvimento. E a gente sabe que aqui no Amazonas tem muitas comunidades em situação de vulnerabilidade, né? Como é que que ações precisam ser feitas para que o acesso desses serviços cheguem a esses lugares? Bom, primeiro, né, a gente precisa entender que o saneamento básico é um direito nosso como cidadão, né? Então, nós temos o direito de ter acesso à água e à coleta e tratamento dos esgotos. A gente precisa exigir, né, seja na associação de moradores, na qual a gente frequenta, seja do vereador que a gente votou, do prefeito, qual é o plano que está sendo desenvolvido para que a gente possa ter acesso ao saneamento? Qual é a expectativa de chegar água na torneira da minha casa? Qual é a expectativa de ter essa coleta e tratamento dos esgotos? Como está sendo feito isso hoje? Cada município, cada estado tem que ter um plano em relação a isso. A gente tem as metas do Marco Legal de Saneamento Básico, que estipulam que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água tratada e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. Então, os estados, os municípios, eles têm que ter esse plano desenvolvido e nós, como cidadãos, precisamos cobrar, né, o que está sendo feito em relação a isso, né? Qual é a expectativa de chegar água na região que eu vivo, no bairro que eu vivo, principalmente na região mais vulnerável, que muitas vezes é a região, né, que acaba ficando em segundo plano, que acaba tendo muitas vezes uma expectativa mais longa de universalização desse serviço. Então, precisamos buscar as agências reguladoras, os órgãos de controle e exigir sempre, né, que haja uma perspectiva e acompanhar esse desenrolar, então, desses planos para que essa realidade possa ser mudada. E como é que nós, como sociedade, podemos contribuir para a boa qualidade desses serviços? Eu acho que quando a gente recebe, né, esse serviço na nossa casa, a gente precisa cuidar. Como é que a gente pode cuidar disso? Pô, excelente pergunta. Bom, primeiro quando a gente tem caixa d'água na nossa casa, quando a gente tem um reservatório, a gente tem que limpar ele a cada 6 meses, né? A água, geralmente, ela chega na nossa casa dentro dos padrões, mas se a gente não faz a limpeza desse reservatório, dessa caixa d'água, pode haver alguma contaminação dessa água. Da mesma forma, né, a gente tem que evitar ficar armazenando em locais inadequados essa água. A gente vê aí uma epidemia bastante grande de dengue, né? Então a água parada pode trazer focos de dengue, de transmissão dessa doença que tem atacado aí diferentes regiões do país. A gente tem que cuidar também, né, com relação à coleta e tratamento dos esgotos. Não pode ficar jogando papel higiênico no vaso, não pode ficar jogando objetos, né,
pelo vaso, porque isso acaba indo para a tubulação, isso acaba muitas vezes entupindo as tubulações, né? Óleo de cozinha não deve ser lançado na pia da nossa cozinha. Isso também, quando o óleo ele fica frio, ele gera um entupimento nas tubulações. A gente deve cuidar também, né, com a quantidade de água que a gente consome, fechar a torneira quando a gente está escovando os dentes, ter um banho menos demorado, né, cuidar. Muitas vezes a gente acha que a água ela é um bem infinito, mas não. A gente, mesmo aí na região norte, a gente viu agora com as mudanças climáticas que essa realidade está mudando, né? Então, nós podemos fazer a nossa parte, cuidando com a água que a gente consome dentro da nossa casa, fazendo muitas vezes, ligando para a concessionária, para o call center da concessionária, quando a gente vê um vazamento, né, denunciando esses vazamentos para que eles possam consertar o quanto antes e evitar esse desperdício de água, e cuidando também, né, no tipo de resíduo que a gente gera na nossa cozinha, no nosso banheiro, para que os esgotos também possam ser tratados da melhor maneira possível quando há esse tratamento. Sempre jogar no lugar adequado, então. Exatamente. Essa é a dica, exatamente. E agora, saindo um pouco do regional e trazendo aqui para a minha cidade, Manaus, que, como eu falei no começo da entrevista, ela se apresenta entre as 20 piores em saneamento. E mesmo assim, foi a que mais investiu nesse serviço. Então, com isso eu lhe pergunto, por que apesar desses investimentos, Manaus ainda apresenta um quadro inadequado de saneamento? Bom, Manaus teve uma boa evolução nos últimos 5 anos, né? Evoluiu algumas posições no ranking de saneamento, mas, claro, né, a realidade de Manaus ela ainda é uma realidade bastante difícil frente à média do Brasil. Né? É uma cidade que historicamente recebia poucos investimentos em saneamento básico, que agora tem recebido mais investimentos, mas, de novo, né, tem um ciclo de vida para que haja uma expansão do serviço de saneamento. Primeiro, realizar os projetos, depois as obras, e depois, então, ter uma perspectiva de um maior percentual da população com acesso ao serviço. Eu sempre costumo falar que a gente tem que olhar 2 indicadores, né? Quando os indicadores estão ruins no acesso ao saneamento, a gente precisa olhar quantos reais por ano por habitante estão sendo investidos em saneamento básico. Se esse investimento está alto, existe uma perspectiva de mudança da realidade, porque as obras estão sendo feitas. Se esse investimento está baixo, a gente precisa ter atenção, ok? Não está sendo investido, não está sendo feito obra, não tem um horizonte de mudança dessa realidade, né? Então, é importante a gente acompanhar ano a ano para ver, né, como é que estão esses investimentos e ver se eles efetivamente vão dar, né, a mudança de chave que toda a população espera em relação a esse serviço tão essencial para o desenvolvimento do estado e da cidade. Então, o que falta para Manaus avançar ali um sonho para a 20ª posição, por exemplo? Falta investimentos constantes e um esforço contínuo, né? Hoje, as cidades que são as primeiras colocadas no ranking de saneamento são cidades que já estão universalizadas em termos de saneamento básico, são cidades que ao longo aí de 30, 40 anos têm investido de uma maneira frequente em saneamento básico, né? Então, eu diria que para Manaus sair dessa realidade são realmente investimentos constantes e frequentes para que haja aí daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, um horizonte aí de um crescimento bastante grande dentro do ranking de saneamento. Então, a gente pode chegar lá um dia. Com certeza. Essa tem que ser a meta, né? E é isso que a gente precisa cobrar, né, dos nossos governantes para que a realidade seja mudada. A senhora citou agora sobre governantes e, claro, caminhando para o fim da nossa entrevista aqui, a minha pergunta é justamente sobre isso. O que os próximos prefeitos da região norte precisam se preocupar? Quais os problemas que eles vão enfrentar e quais pontos eles devem investir? Excelente pergunta, né? A gente está num ano de eleições municipais e o saneamento precisa estar na pauta. A gente fala de mudança de qualidade de vida com a chegada do saneamento, a gente fala em redução de custos com saúde, em maior escolaridade, em maior renda, né? Então, quando a gente for votar, a gente precisa entender se o político no qual a gente está votando tem a priorização, né, na sua agenda do saneamento básico.
né? O saneamento, ele é uma obrigação municipal, ou seja, o prefeito ele tem a obrigação por cumprir as metas do Marco Legal de Saneamento Básico, e isso precisa estar no plano de governo, né, do prefeito, que a gente vai votar, do vereador, a defesa dessa causa do meio ambiente, do saneamento básico, que pode mudar a nossa vida. E quais pontos eles precisam investir? Eles precisam investir, né, primeiro, em ter um plano adequado, né, em relação à universalização do saneamento básico, na ampliação do acesso à água, né, seja a construção de redes, de estações de tratamento de água, no correto tratamento de água, e também, né, nas redes de coleta e no tratamento dos esgotos, né? Então, qual é a meta que o candidato no qual a gente vai votar está colocando para o avanço do saneamento básico nos próximos 4 anos? Como ele vai fazer com que essa meta seja alcançada? Né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? Qual é a meta e como ele vai fazer. E a partir disso, então, a gente ter um voto consciente, um voto que busque realmente a mudança dessa situação, que não tem mais tempo, né, de esperar. Essa é a grande realidade. Bom, Luana, chegando ao fim da nossa entrevista, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade para a gente falar de um assunto tão importante e ainda pouco procurado, pouco conhecido, né, que é o saneamento básico. Muito obrigada por essa, né, brilhante oportunidade. O nosso objetivo realmente é que todos entendam, né, que com acesso à água limpa e a coleta e o tratamento dos esgotos, a gente pode trazer um futuro melhor para os nossos filhos e netos. É para isso que a gente trabalha, né, e que possamos daqui a alguns anos voltar a conversar e ver essa mudança acontecendo efetivamente aí na região norte, no estado de Amazonas. Muito obrigada. Eu peço que a senhora fique mais um pouco aqui com a gente, enquanto eu me despeço de você, internauta. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e até a próxima!